Olá pessoal do Cálculo 2, então vamos continuar nos exercícios, encontrando a primitiva mais geral da função dada. Estamos aí no número 22, f de x igual a 2 mais x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado. Então, para encontrar a primitiva da função, tem que simplificar um pouco a função, né, para tornar ela mais clara de encontrar a primitiva. Então aqui não dá para enxergar direito qual é a primitiva, mas se a gente fizer uma jogadinha aqui, quem conhece a função consegue enxergar. Então a f de x é 2 mais x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado. Se eu fizer uma jogadinha aqui e colocar 1 mais x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado, eu posso dividir essa fração aqui em soma de duas frações. Uma é 1 sobre 1 mais x ao quadrado e a outra é 1 mais x ao quadrado dividido por 1 mais x ao quadrado. Isso aqui dá 1, então a função f de x é a função 1 mais 1 sobre 1 mais x ao quadrado. A constante 1, eu sei qual é a primitiva, porque a derivada de c vezes x é igual a c. Então, se eu fizer o c igual a 1, então, a primitiva de c é c vezes x, quando c é 1 é x. Ou seja, a derivada de x é igual a 1, então a primitiva de 1 é x. Já a primitiva de 1 sobre 1 mais x ao quadrado, ela não é tão clara. A gente vai ver que é primitiva de uma função inversa, de uma função trigonométrica, né? Então primeiro vamos relembrar aqui sobre função inversa. Então temos um caso aqui, ó, por exemplo, a função f, ela tem, nesse caso aqui, ela tem domínio em A e contradomínio em B. Essa função aqui, ela é injetora, porque pontos diferentes estão ligados a pontos diferentes, né? Qualquer dois pontos diferentes aqui estão ligados a pontos diferentes. E ela é sobrejetora, não sobra ponto aqui no contradomínio ligada pela função. Então, possui inversa. A inversa liga o ponto aqui do contradomínio ao ponto do domínio. Por isso que a função tem que ser injetora e sobrejetora, né? Porque não pode sobrar pontos aqui, então, porque senão a função inversa ela não seria uma função, e não pode ser, então, não pode ser não sobrejetora, né? Ela tem que ser sobrejetora para não sobrar pontos aqui no domínio da função inversa, e ela não pode ser não injetora, porque se pontos iguais, diferentes aqui, levarem pontos iguais, o retorno aqui deixaria de ser função, né? Então a função, para ter inversa, ela precisa ser injetora e sobrejetora. Mas quando falamos de uma função, por exemplo, que não é nem injetora nem sobrejetora, que é o caso daqui da função seno de x, essa função aqui ela não é sobrejetora quando eu considero ela seno de r em r. O domínio dela aqui, no caso aqui, né? O domínio da função é o domínio dos reais, né? Domínios reais e contradomínios reais. Mas a função, ela atinge valores apenas de menos 1 até 1, então ela não é sobrejetora, porque para ser sobrejetora ela teria que atingir o contradomínio todo, né? E ela não é injetora, porque pontos aqui, por exemplo, pontos diferentes, esse ponto x1 aqui, por exemplo, e esse ponto aqui, x2, por exemplo, tem o mesmo valor. É como se o x1 e o x2 estivessem indo para o mesmo valor. Isso não caracteriza uma função injetora. Então, por que a função seno de x tem uma inversa, então? Acontece o seguinte, ó, eu vou restringir essa função seno apenas onde o domínio e o contradomínio faça com que ela seja sobrejetora. Então, por exemplo, eu sei que daqui até aqui a função é crescente, então do intervalo aqui
menos π sobre 2 a π sobre 2, a função é crescente. Se a função é crescente, então nesse intervalo, de menos π sobre 2 a π sobre 2, nesse domínio aqui, então eu tenho uma função injetora. Se eu restringo o contradomínio apenas no intervalo aqui de menos 1 até 1, aqui de menos 1 até 1, se eu restringo esse contradomínio aqui, eu vou ter aqui, né? Aqui, vou pegar aqui um intervalo fechado, aqui também, no intervalo fechado. Desse domínio aqui a esse contradomínio aqui, eu tenho apenas a função que vai daqui, função que vai daqui até aqui. Essa função, ela é injetora e ela é sobrejetora, então ela possui inversa. E a inversa do seno é o arcosseno. Mas eu quero falar aqui da função tangente. A função tangente tem esse gráfico. A função aqui, no gráfico aqui, no domínio aqui, então a tangente de x aqui, função tangente, no domínio, função tangente no domínio de menos π sobre 2 a π sobre 2 nos reais, ela tem esse gráfico aqui, e esse gráfico aqui, ela é claramente injetora, né? E ela é sobrejetora porque ela vai para mais infinito aqui e vai para menos infinito aqui. Então, essa função, ela é injetora e sobrejetora, ou seja, ela é bijetora. Se ela é bijetora, ela possui inversa. Então, aqui, ó, a função y igual a tangente de x, ela possui inversa, x igual a arco tangente de y. Esse é o nome que se dá à função inversa da função tangente. Ou eu posso usar essa notação aqui, tangente menos 1 de y. Também é uma notação para a função inversa da função tangente. Mas quando eu quero plotar a função tangente, aqui a função arctangente, no mesmo sistema de eixo aqui da função tangente, eu, ao invés de usar x igual a arctangente, eu uso x igual a... Ao invés de usar x igual a arctangente de y, eu uso y igual a arctangente de x, porque eu ploto a função, que é uma outra função, no mesmo sistema de eixo aqui da função tangente. Vamos fazer isso aqui, ó. Então, por exemplo, a função que eu quero analisar é a função arco tangente de x. Eu quero saber qual é a derivada dessa função, derivada da função y, em relação à função x. Bom, considerando isso aqui como um quociente, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre a derivada da função da variável x em relação à variável y. Ou seja, se o y é igual a arctangente de x, é porque que o x é a tangente de y. As duas funções são inversas, né? A arctangente é a função inversa da função tangente. E eu sei que a derivada da tangente, então a derivada da tangente, derivada de x, nesse caso aqui, derivada a x agora é uma função de y. Então, se eu derivo x em relação a y, dx dy, eu estou derivando a função tangente. A função tangente de y. Tangente de y. A derivada de tangente, a gente sabe que é secante ao quadrado de y. Secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado de y. Então, aqui eu tenho que a derivada de y em relação a x é 1 sobre a derivada de x em relação a y. A derivada de x em relação a y é 1 sobre cosseno ao quadrado de y. Bom, isso aqui fica igual, vamos fazer uma jogadinha aqui, então fica 1 sobre, o 1 eu posso colocar como sendo seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y. Identidade trigonométrica, né? Seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1, então estou trocando 1 por isso.
dividido pelo cosseno ao quadrado de y. Cosseno ao quadrado de y. Então, isso aqui fica 1 sobre. Eu vou separar isso aqui em duas frações. Seno ao quadrado de y dividido por cosseno ao quadrado de y. Então, seno ao quadrado de y dividido por cosseno ao quadrado de y, mais cosseno ao quadrado de y dividido por cosseno ao quadrado de y. Isso aqui dá 1, vou passar para o lado de cá, e isso aqui é tangente ao quadrado de y. Então, isso aqui fica 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de y. Mas tangente de y é o x. Então, tangente ao quadrado de y é x ao quadrado. Então, isso aqui é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Ou seja, a derivada da função arctangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, que é o do exercício lá, né? Então, vamos lá no exercício 22. Então, eu sei qual é a primitiva de 1. A primitiva de 1 é x. E sei qual é a primitiva de 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Porque a derivada de arctangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, como é que fica a primitiva da função f? A primitiva da função f, primitiva mais geral, é x mais arctangente de x mais uma constante. Ok? Então, esse aqui é o resultado da primitiva da função f do exercício 22. Vamos ficar por aqui. Próxima videoaula a gente continua.